Muito bem, uma alegria muito grande. Estou aqui falando com o nosso querido Telêmaco Borbense, no caso Monte Alegrense, Ulisses Yerostinski, jornalista que tem nos dado aí muito orgulho, né? Muito requisitado nesses dias. É uma pena, né, Ulisses? Nós que gostamos muito das nossas origens, pena que é por um fato lamentável, por esta guerra inescrupulosa, por este ataque covarde. Eu só vou chamar de covarde por uma cena, uma. A hora que eu vi aquela criança de 1 ano, 2 anos, batendo no papai soldado, para ele não ir, batendo com carinho, mas que vai ser um homem que vai amar sua pátria, que vai amar sua terra, solo sagrado, mesmo tendo 2 aninhos de idade, batendo no paizinho, mas aquela batida que não era de ódio, era de fique na minha terra, você é daqui. Aquela cena, crianças, Yerostinski, crianças me tocam demais quando vejo aquelas cenas da guerra da Ucrânia. E você tem brilhado com o seu conhecimento, com toda a atualização que você tem feito, nos estudos aí, não é? Sobre a cultura e sobre a atualidade polonesa. Você que tem falado desta terra. Eu sou um Zé Oreia da vida. Estou falando com Telêmaco Borbense, então eu posso usar esses termos. Sou um Zé Oreia da vida, eu não tenho onde cair morto. Mas se eu pudesse dar um troféu para a Polônia, o orgulho de eu ser polonês e da Polônia estar sendo esta mãe para nossos irmãos ucranianos. Yerostinski, Ulisses, o espaço é teu, fique à vontade, daqui a pouco nós falamos de uma nova obra que você vai lançar, tá? Fique à vontade. Boa tarde e muito obrigado. Então, eu sou montealegrense da rua Mato Grosso, número 25, na Vila Operária, em Harmonia. No meu registro de nascimento está lá escrito, ainda de forma manuscrita, naquela época era manuscrita. Meu pai teve que ir até Ventania, porque o cartório era lá. E lá foi assinado, nascido em Harmonia, Monte Alegre, distrito de Ventania, município de Tibagi. Sou tibagiano, portanto. Quase que todos somos, né? Eu já nasci em Telêmaco Borba, mas por um fiasco ali, porque eu sou de 65, senão por 1 ano eu nasceria lá em Tibagi, né? Exatamente. Então, antes de nós tratarmos da situação atual, essa que você descreveu, eu gostaria de fazer algumas considerações de fundo histórico e para que nós possamos entender a ligação que existe entre estes dois povos. A Polônia entrou no mundo católico, portanto, no rol das monarquias europeias, porque naquele momento, Idade Média, só era considerado um Estado se Roma, e Roma como cidade total, porque até 1948, a Igreja Católica Apostólica Romana era Roma inteira. Só passa a ser capital da Itália, esta Roma que nós conhecemos hoje, em 1948. Antes disso, a cidade toda pertencia à Igreja Católica Apostólica Romana. Então, naquela Idade Média, para que existisse um Estado que não fosse apenas uma tribo de bárbaros, como diziam os romanos de Júlio César, do Império Romano, né, era necessário primeiro se cristianizar, ou seja, se tornar cristão, católico cristão. E só então o Papa coroava o representante daquela tribo, daquele povo, como rei daquele reino. Então, a Polônia entra para este mundo como um Estado pouco antes do ano 1000, em 966, quando o líder dos polacos, de nome Mieszko I, se casa com uma já cristianizada princesa da Boêmia, de nome Babrova. Babrova era da Boêmia, que hoje é a República Tcheca.
Então, só a partir de então passa a existir a Polônia. E a Polônia vai como rei, como reino, até 1569, quando um acordo firmado entre o Reino da Polônia e o Ducado, o Grão-Ducado da Lituânia, na cidade polaca de Lublin, que hoje está quase na fronteira com a atual Ucrânia, em 1569, a criação da primeira república do mundo moderno. Portanto, 200 anos antes da famosa Declaração de Independência da Filadélfia, nos Estados Unidos, quando se cria, né, se transforma as 13 colônias britânicas em solo americano em Estados Unidos da América. Então, a Polônia e a Lituânia são exemplo de democracia para o mundo desde 1569. E essa ligação grande com a Ucrânia vem da onde? Então, este mundo, né, republicano, desse grande território Polônia-Lituânia, abriga, desde então, vários povos, várias religiões, né? Começando pelos cossacos, que, atentem, não são russos nem ucranianos. Tem muito mais a ver com os turcos otomanos do que com os eslavos. Além dos cossacos, também os moldávios, da República da Moldávia, que está lá hoje entre a Ucrânia, a Romênia e a Rússia, e a Crimeia. Uma pequena faixa de terra, então é um povo bastante antigo, a Moldávia, que tem muito mais a ver com a Romênia e com a Turquia do que com o mundo eslavo. Então, feita essas configurações, nós temos que, no ano de 852, portanto, antes da criação do Reino da Polônia, os vikings, né, aquele povo sueco-norueguês, chega à Europa Central, atravessam o Mar Báltico e ali estabelecem 3 cidades, 3 fortalezas. Os povos que viviam naquela região da Europa Central e Europa do Leste eram considerados, desde o Império Romano, como bárbaros, como selvagens. Portanto, não eram povos organizados. Os vikings, que já tinham ido até a Groenlândia, até as Américas, muito antes de Cristóvão Colombo, que, na verdade, não era genovês, né, não era italiano, era português, de nome Salvador Fernandes Zarco. Esse é o nome correto, verdadeiro, de Cristóvão Colombo. Então, veja, na própria história da América, na história do Brasil, a gente já começa lá desde o começo com mentiras, né? Mentiras que nós estamos vivendo hoje, de forma bastante acirrada, e faz que a gente não compreenda muito o que esteja acontecendo, porque somos bombardeados de todos os lados por diferentes versões. E a gente passa a acreditar naquilo que mais nos impressiona, né? Então, cuidado. Nós vivemos uma guerra, nesse momento, em solo europeu, centro-europeu e europeu oriental, de muita mentira, de todos os lados possíveis. Ulisses, deixa eu te falar. Então, as imagens assim, que a gente vê... que você, como estudioso, queria que você colocasse para mim, então, 3 pontos em que a Ucrânia tem razão e 3 Não, pontos... antes de nós entrarmos nesse assunto, deixa eu concluir a formação dos povos. Fique à vontade. Né? A formação. Eu estava lá ainda nos Todo espaço é teu. Em Cristóvão Colombo. É que é tão gostoso ouvir o que você fala, é tão gostoso, que se deixar, você a gente vai até amanhã. Não, e que você quer adiantar. Mas, para que a gente entenda, é preciso ir lá desde o princípio. Claro. Né? E aí a gente vai entender essa hospitalidade polaca de forma bem radical, de forma bem correta. Então, o povo sueco chega em 852, depois de Cristo, na Europa Central, uma terra selvagem, de tribos bárbaras, de povos que viviam ali.
E eles, este povo viking, que já era organizado, que já tinha feito, inclusive, cidade na América, recém-descoberta por arqueólogos, uma cidade inteira no meio dos Estados Unidos, feita séculos atrás pelo povo viking. Nós sempre estamos usando essa palavra viking, porque ela se tornou mundialmente conhecida. Mas nós temos, né, então... nós temos palavra em português para esse viking, que é uma palavra sueca. Ó, nesse momento, eu estou colocando aqui, Ulisses, um pessoal vestido de vikings que a gente vê por aí, tal, todo alegre e tal, só para que as pessoas vejam o que comumente a galera, os jovens, adolescentes, pessoas de 30 mais ou menos, entendem por vikings, tá? Pode continuar. Então, em português, nós os chamamos de varengues. Existe palavra em português há 1000 anos, né, em latim, para esse povo sueco denominado varengues. Então, esse povo varengue, um líder deles, claro, não ele sozinho, ele não foi lá, não navegou o Mar Báltico sozinho, ele foi com um contingente grande de suecos, de varengues, e se estabelecem num lugar e criam ali uma cidade, que existe até hoje e que está no atual território da Rússia. E dá o nome dela, em português, de Novo Jardim. Em russo, em línguas eslavas, é Novogrod, como você vê no mapa mundi. Essa cidade existe até hoje, né? E este primeiro sueco que chegou ali naquelas paragens tinha o nome de Rurik I. Traduzindo o nome dele para português, Rodrigo. Ali se estabelece uma dinastia, naquela Novo Jardim, naquela Novogrod, em terras da Europa Central. Junto, ali ao redor, existiam aquelas tribos, aqueles povos selvagens, que não eram organizados em estado, em reino, né? Quando muito em tribos. E um dos filhos dele, de nome Oleg, se desloca naquela posição de Novo Jardim, de Novogrod, em direção ao sudoeste. Como se aí você está em Telêmaco Borba e olhasse para Pato Branco, Foz do Iguaçu, que está a sudoeste de Telêmaco Borba, né? E lá ele cria um kanato. Kanato era uma forma de organização de Estado, né, muito comum no Império Turco-Otomano. Então, aquela palavra kanato se difunde por toda a Europa, e, inclusive lá na Suécia, na Noruega atual, que é a terra do povo varengue, do povo viking. Então, o filho de Rurik, Rodrigo, desce e cria uma outra cidade. A cidade que ele deu o nome de Kanato de Oleg. Kanato de Oleg, com o passar dos anos, dos séculos, se transforma na palavra em latim, que a gente usa em português, de Kiev. Capital hoje da Ucrânia. Capital hoje da Ucrânia. Então, a palavra Kiev significa Kanato. E o Kanato eu gostaria de chamar a atenção de todos, se alguém, por um acaso, começou a ver a entrevista de agora para frente, não deixe de ver anterior. Ulisses, que presente que você nos dá trazendo esse histórico. Então, veja, o povo ucraniano de hoje diz que as suas origens é em Kiev, no Principado Kievano, dando a entender que aquele Kanato de Oleg era deste povo. E não é verdade. Aquele Kanato era do povo sueco, que tinha descido até ali. Da mesma forma, um outro filho de Rurik vai em direção ao leste, em direção à Ásia, e lá cria uma outra cidade-fortaleza, uma outra cidade-estado, de nome, naquela época, Morom.
M-O-R-O-M, que nós conhecemos hoje com o nome de Moscou. Não, sério? Portanto, essas 3 cidades-estados suecas no continente europeu eram suecas, e não daquele povo bárbaro, não daquelas tribos selvagens, bárbaros no sentido do Império Romano, que chamava todos aqueles loiros lá do norte Ulisses, de bárbaros. aí eu vou te interromper para te fazer uma pergunta pontual que a gente ouve hoje. Tem sentido, além de fronteira, tem sentido o amedrontar dos países escandinavos, mas mais Suécia, Suíça e Finlândia, devido a este histórico? De repente, a Rússia mexer com eles? Olha, os suecos não são um povo santo, né? Há um período na história do Reino da Polônia, antes de 1500, que em polaco é conhecido como delug, em português, dilúvio. Os suecos invadiram a Polônia e foi um verdadeiro dilúvio, uma completa destruição de cidades polacas. Então, eles não são tão santos assim, né? Já não participaram da Primeira Guerra Mundial, não participaram da Segunda Guerra Mundial, mas né? fizeram as futriquinhas ali. Não se envolveram nas questões na região ali, envolvendo outros países. Exatamente. Eles não entraram macro, mas fizeram as micros. Então, voltando a esse desenrolar da história dos dois povos que nos chamou a atenção no dia de hoje, né? Isso. Então, o Kanato de Oleg, ponto primeiro, não é criação dos ucranianos, é criação dos suecos. Bom, Moscou não é criação dos russos, é criação dos suecos. Novgorod não é criação dos russos, é criação dos suecos. Bom, esse período sueco na Europa continental dura cerca de 200 anos. E aí, os suecos, os vikings, os varengues, tinham um nome para designar esse povo selvagem que vivia naquelas paragens, naquelas imensas planícies. Uhum. Os suecos chamavam eles de Ros, que, com o passar do tempo, na própria língua daqueles povos selvagens, passou a ser chamado de Rus, que os santos Metodo e Cirilo e outros, esses eram da Igreja Ortodoxa grega, que subiram para aquela mesma região, que chegaram ao Kanato de Oleg, né, naquela virada do ano 1000, né, e os catequizaram. E passaram, então, a usar a mesma expressão que os suecos tinham dado para aqueles povos, aquela palavra ros, que virou rus, de rutenos. Rutenos, marque bem esse nome. Então, a nação daquele povo bárbaro, que já existia ali antes da chegada de Rurik e de seus filhos Oleg e Suavomir, e Yaroslav, né, eles passaram a ser chamados de a nação da Rutênia, e isso perdurou até 1922. E essa data é importante, porque finda a Primeira Guerra Mundial e com o aniquilamento do Império Austríaco, que é o maior império que já existiu na face do planeta, em 1918, a Polônia, a República da Polônia, depois de 123 anos, recupera a sua independência e passa a viver, então, o seu período de Segunda República Polaca. E, veja só, esse período de 123 anos foi invasões e ocupações do Reino da Rússia, que tinha sido criado no final dos anos 1600
porque antes só existia a cidade de Moscou, só existiam moscovitas, não existiam russos. Eles, na verdade, eram chamados de russos vermelhos, por causa de Rutênia, de rutenos. Eles eram os rutenos vermelhos, o povo de Moscou. E o povo do Kanato de Oleg, ali nas proximidades, mais ao sul, uma cidade que foi criada pela Polônia, chamada Minsk, era o povo russo branco. Que nós temos imigrantes dessa etnia aí entre Palmeira e Ponta Grossa, os russos brancos, que hoje é o país chamado Bielorrússia. Por que Bielorrússia e não Belarus, como dizem os americanos, ingleses e o povo da Rede Globo? Bielorrússia, que é o correto, vem de bielo. Aprendi bielo em língua eslava é branco. Então, branco, Bielorrússia. Bela não tem relação nenhuma com branco. Então, os americanos ingleses chamar de Belarus e ser repetido pelo Jornal Nacional... Viu, Ulisses, eu vou pedir um favor para você. Vou rezar piamente que você não seja amigo dos diretores que assinam os diplomas de geografia, porque eu realmente esqueci muito daquilo que eu aprendi. E eu ficava muito intrigado com Bielorrússia, enquanto que eu aprendi a vida inteira Bielorrússia. Estamos falando, pessoas da minha idade, da sempre Bielorrússia. Quando se fala no pessoal que quer mudar os esquemas aí, em Bielorrússia. Isso, obrigado, viu? Então, veja. Você não conhece ninguém que possa caçar meu diploma, né? Então, veja só. Moscovitas, kievanos, novogrodianos, é todo um povo só, ou seja, os rutenos, sejam eles brancos, vermelhos ou sem cor. Ulisses, novamente. Então, só para concluir esse isso, 1922. Porque daí eu já vou fazer perguntas pontuais. Primeiro, é uma alegria. Eu estou dando uma introdução aí para... Essa aula não é todo dia não, viu? Aproveita. Viu, Ulisses, deixa eu pedir um favor para o pessoal da rede de ensino de Telêmaco Borba e de Curiúva, de Tibagi, os professores de História de Ortigueira, os professores de História de Imbaú e os professores de História de Reserva. Gente, esse homem que está falando comigo é um historiador. Esse homem que está falando comigo é um escritor. Esse homem que está falando comigo é um estudioso da Polônia. Usem esta aula em suas próximas aulas dessa semana, por favor. Continue, Ulisses. Então, veja, a Polônia, porque era a primeira república do mundo moderno e detentora da segunda Constituição do mundo moderno, pois a primeira é a da Filadélfia, dos Estados Unidos, de 1776. A da Polônia é de 1791. Então, aquelas monarquias absolutistas, hereditárias, Reino da Rússia, Império da Áustria, Reino da Prússia, não aceitavam aquele péssimo exemplo de democracia. E aí as três nações invadiram a Polônia por 123 anos, enquanto monarquia. Mas antes de terminar a Primeira Guerra Mundial, em 1918, 11 de novembro de 1918, houve a Revolução Bolchevique na Rússia, onde se acabou com a monarquia dos Romanov e se introduziu uma democracia, uma república socialista soviética. E aí, Lenin, o seu grande líder, né, não era mais dono dos territórios da Polônia. Ele resolveu invadir a Polônia em 1920, com um exército muito maior, mas levou uma surra dos polacos. Foi nesse dia que eu fui de Dublin para a Polônia, em novembro, e eu não sabia que era feriado, e eu me emocionei muito em ver as pessoas na praça comemorando uma data cívica. Neste momento, eu coloco aqui um pedacinho da emoção das pessoas cantando
um hino pátrio polonês lá em Cracóvia, nesse momento. Ulisses, então foi nesses dias, talvez foi 11 de novembro. Eu não sabia que era feriado lá. Cheguei e estava tudo fechado. É a data mas nacional eu pude apreciar o melhor. Ouvindo aquele hino pátrio, não sei se é nacional ou da República, me veio lágrimas, eu falei, quanto Deus não posso. Então, só para concluir esse 1922, a Rússia, os socialistas soviéticos, é derrotada pelo Marechal Józef Piłsudski, primeiro presidente da Polônia recuperada. E aí, como resposta, ele invade terras da República da Polônia e dá para um povo parente dele, um povo primo dele, um povo igual a ele, que são os rutenos. E troca o nome desse povo de ruteno para ucraniano. E cria a República Socialista Soviética da Ucrânia em terras da República da Polônia, em 1922. Tem que fazer essa pergunta pontual. Então, os ucranianos já pertenceram à Polônia? Não os que eles ucranianos já foram donos da Polônia? Me conte. E daí a relação, eu quero que você faça assim de uma forma bem breve. Essa relação, então, Polônia, Ucrânia, depois desta dar de presente a Polônia, fique à vontade, ou vice-versa. Então, nos anos de 1600, a República da Polônia contrata um grande cartógrafo francês para fazer o mapa da República da Polônia, que naquele momento ia do Mar Báltico, lá no norte, até o Mar Negro, onde está a Crimeia, Mariupol e essas cidades que estão sendo atacadas agora. Toda essa faixa de terra era da República da Polônia. E como eu te disse há pouco, né, nesse território de propriedade da Polônia e da Lituânia, viviam os rutenos brancos, os rutenos vermelhos e os rutenos. E esses rutenos viveram em terras da Polônia, assim como outros povos, como os moldávios, os cossacos, os ciganos, os alemães protestantes, né, que foram até o rio Volga. Todos esses viviam em terras da Polônia. Então, veja, a Polônia, no entre guerras, tem seu apogeu, mas vem a Segunda Guerra Mundial e um antigo ocupante, os alemães, atacam de novo a Polônia pelo oeste, em 1939. E os russos soviéticos ucranianos atacam a Polônia pelo leste, durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1946, finda a guerra, a Segunda Guerra Mundial, se reúne o presidente dos Estados Unidos, o primeiro-ministro da Inglaterra, o presidente da França, época dos Estados Unidos, Truman, e Churchill, né, e Stalin. E Stalin pega mais a metade do território da República da Polônia e dá para a República Socialista Soviética da Ucrânia. Ucrânia é uma palavra, como estava falando, de 1600, do cartógrafo francês. Ele denomina essa região a leste da atual Polônia de campos selvagens, ou terras da fronteira. Terras da fronteira com quem? Com a Ásia. Como é essa palavra, terras da fronteira, em polaco? Ucrânia. Lenin pega uma palavra polaca, em 1922, e dá para a Rutênia, dos rutenos. E eles passam a ser, ali, em Prudentópolis, até 1922, que eram rutenos, passam a se denominar de ucranianos. Mas, então, voltando ao Stalin, em 1946, ele pega mais a metade do território da Polônia e dá para os ucranianos. E durante 40 anos de socialismo soviético, convivem em irmandade russos e ucranianos e bielorrussos. São o mesmo povo. Qual é o inimigo comum da Polônia?
esses povos, esses povos. Mas não esquecendo que os rutenos, hoje chamados de ucranianos, por mais de 600 anos viveram irmanamente com os polacos. Um ancestral meu, de nome Jan Jaroszynski, foi considerado, no século XVIII, o rei do açúcar em Kiev. Portanto, Kiev pertencia à Polônia, já que tinha um Jaroszynski ali. Na Bielsko-Biała de hoje, a minha família, primos meus, Jaroszynski, que vivem lá, tiveram, em 46, os seus ancestrais, que sair de perto de Lviv, que os ucranianos chamam de Lviv, e com a roupa do corpo, deixar todas as suas propriedades, todas as suas coisas, e entrar num trem e ser jogados na zona rural de Bielsko-Biała, que é fronteira com a Eslováquia. Então, o que responde a essa fuga em massa? Isso. Quase já 3 milhões de ucranianos atravessando a fronteira com a Polônia e sendo abrigados pela Polônia. Uma história de mais de 800 anos de convivência, de laços sanguíneos, muitos dos que se dizem aí em Telêmaco Borba, ucranianos, também têm sangue polaco em suas veias, porque são as mesmas tradições, os mesmos costumes. Há uma diferença, né, entre gaúcho e nordestino e baiano falar uma mesma palavra, um mesmo objeto, o mesmo alimento, assim também existe entre polacos e ucranianos. Polaco fala pierogi, ucraniano fala perorê, polaco fala pisanki, ucraniano fala pesankas. Ou seja, é tudo a mesma coisa, é tudo o mesmo povo com o mesmo sangue. Aí se explica... Podemos dizer que, de repente, se fossem raivosos, se fossem rancorosos, tanto poloneses quanto ucranianos, eles hoje estariam inimigos, mas quem faria a briga, quem faria o fogo para que eles brigassem mais e mais, porque um ganhou a terra do outro, seria a Rússia. A Rússia é aquele cruel da balança, digamos assim, mas o povo com, sei lá, tipo, nós estamos invadindo vocês ou estamos pegando o teu território porque tem um mais forte lá que está fazendo a gente brigar. Mas a gente tem amor à nossa pátria, amor ao nosso povo, e, no entanto, continuamos a amar vocês, poloneses, não temos esse rancor, pelo contrário, somos mais irmãos ainda, porque alguém mais forte está tentando fazer a gente criar intrigas. De uma forma muito pedagógica, seria mais ou menos isso? Não tanto, porque tem muitas outras implicações aí, não é tão simplista. Especialmente essa assim. questão da Suécia, que eu, particularmente, nem pensava. Então, mas veja só, com o fim da União Soviética, né, que as pessoas pensam, né, porque todo mês de janeiro William Bonner repete no Jornal Nacional: o muro de Berlim caiu, se comemora a caída da União Soviética. O muro de Berlim foi consequência, não foi origem. Quem derrubou a União Soviética foi a mesa redonda de Lech Wałęsa em Gdansk, junto com os mineiros do sul da Polônia, de Katowice, num negócio chamado Mesa Redonda. A freira, que era auxiliar de João Paulo II, olhou para João Paulo II, para Carol Wojtyła, e deu uma notícia que o coração dele se alegrou, porque ele gostava de justiça social. Então, veja, o mundo deve muito à Polônia e tem sempre as costas voltadas para a Polônia, e isso há 1000 anos. A Polônia, lá no século XIII, evitou e depois, no século XVII, que o islamismo tomasse conta da Europa. Quem defendeu a Igreja Católica Apostólica Romana dos turcos otomanos, do Islão, foi a República da Polônia. A Polônia. E nem a Igreja Católica reconhece isso nos dias de hoje. Ulisses, você falou que, infelizmente, aqui no Brasil, quem realmente passa
e sabe das notícias reais da Europa, você está com toda a razão. A Globo e a Wilson Scamparini. Certíssimo você. O que eles repassam para nós, esse é o problema. Fique à vontade. Concordo Então, com você. Eu tenho essa birra, viu? Eu tenho essa birra com a Globo. Então, eu veja só, no período que eu vivi lá na Polônia, eu percorri essa atual fronteira entre a Polônia e a Ucrânia, né? Cheguei a estar assim a 500 metros, né, da divisa com a Ucrânia e não perceber. Por quê? Porque dos dois lados era um campo de trigo, de cevada, e não tinha nenhuma cerca, nenhuma marca para dizer, ali tem uma bandeirinha da Ucrânia, aqui tem da Polônia. Não, era uma terra só. E estava tudo Então, tranquilo, né? É agora isso que antes tem uma barreira e tal. De 2010. Não, continua sem barreira. Mas há guardas de fronteira da União Europeia, e aí é preciso que fique bem claro, quando eles dizem que foi a Polônia que impediu a entrada daqueles imigrantes asiáticos pela Bielorrússia, aquilo foi a União Europeia, não foi a Polônia. Olha, quando foi impedida a entrada na Polônia dos refugiados sírios, não foi a Polônia, decisão da Polônia, foi decisão da União Europeia, da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é liderado pelos Estados Unidos com mão de ferro. A União Europeia é uma súdita da OTAN dos Estados Unidos. Isso é preciso que fique bem claro. Em 2000, e, portanto, eu conheço aquela região e vi muitas dessas pequenas cidades de 3 a 5 mil habitantes reclamarem que os soldados americanos, jovens soldados americanos, nos seus fins de semana, saíam das bases militares e iam para cidadezinhas para se embebedar e para, inclusive, se viciar as jovens polacas. Essa situação vem desde os anos 2000, desde 2004, essa situação terrível que existe lá. Então, a Polônia faz fronteira seca com uma província russa, que é Kaliningrado, que está no norte da Polônia. Ali tem base com mísseis americanos apontados para São Petersburgo e para Moscou. E isso vem desde os anos 2000. Putin cansou de pedir, e o grande pedido foi em 2006, em Munique, onde ele disse, parem com o crescimento da OTAN. Nós diminuímos de tamanho, nós não vamos atacar ninguém. Nós não somos mais a União Soviética. Os Estados Unidos e a OTAN não deram ouvidos. Em 2008, ele ocupou 2 províncias no norte da Geórgia para dar um aviso. Parem de apontar mísseis para mim. Parem de vir para a Rússia. De novo, não foi ouvido. Aí ele começou a distribuir passaporte e cidadania russa para 8 milhões de russos que vivem no território da Ucrânia, que a gente conhece aqui como Donbass. E desde 2014, o governo lá de Kiev, com seus exércitos, tem atacado Donbass e o mundo não ficava sabendo. O mundo não estava nem preocupado que os ucranianos estavam atacando os russos que viviam em seu território. Então, é essa a causa da invasão. A causa da invasão da Rússia sobre a Ucrânia. Então, sobre notícias de crianças, hoje mesmo eu vi, né, de um jornalista inglês lá no território da Ucrânia, o pai, os soldados amarrando rapazes de 15, 16 anos nos postes para passar a noite naquele frio, porque eles querem também ir para a Polônia. E o governo da Ucrânia quer que eles fiquem lá lutando. Então, o exército da Ucrânia está amarrando adolescentes nos postes para não fugirem para a Polônia. Deixa eu deixar bem claro. Quero deixar bem claro. Isso está acontecendo. Não, fique tranquilo, fique tranquilo. Ulisses é o historiador. O seu ponto de vista tem que ser respeitado como historiador. Você é meu entrevistado. Com muita alegria. Eu, particularmente, eu não estou vendo, eu não vejo a Globo. Eu vejo todos os canais. Importante o teu ponto de vista
demais da conta. Mas é intrigante, é contrastante essa questão de amarrar-se adolescentes. Não, isso não é contestável, isso é verdade, aconteceu, está acontecendo. Repórter em inglês noticiando. Não é um crime a danado. não é o Agradeço Cabrini. você estar trazendo essa informação. São situações inadmissíveis. Obrigado. De ambos os lados. Aquela que você contou, do pai com o filho, e essa dos próprios soldados ucranianos amarrando jovens, adolescentes nos postes. Para mim, é uma situação de guerra. Aceitar, mas é uma informação. Eu te agradeço por essa informação. Então, veja, tem muitos casos acontecendo lá que não estão chegando no Brasil, nem através da internet. Então, nesse momento, eu não estou apoiando Putin, nem a Rússia, nem nada. Eu estou dizendo apenas que estão acontecendo coisas também. E fiz essa história... E que não são noticiadas, né, Ulisses? E que não são noticiadas. E que, quando nos chegam, estão em alfabeto cirílico, por exemplo, que a gente não entende. Está em alfabeto chinês, que a gente não entende. Aí eles chantageiam a gente, eles falam assim, noticiado foi, mas não vamos entender. Exatamente. Então, como eu te disse no começo da nossa conversa, nesse momento a gente vive o império da mentira. E a mentira está de todos os lados. Complicado. Em quem acreditar, eu te digo, em ninguém. O Berek, eu estou torcendo pelo povo da Ucrânia. E eu a mesma coisa. Estou solidário com o povo polonês, orgulhoso de ser polonês. E digo para você uma coisa, que Deus abençoe os corações bondosos da Ucrânia, que Deus abençoe os corações bondosos russos. Tem muita gente na Rússia entristecido pelas almas, pelas vidas dos seus soldados russos perdidas, soldados russos enganados, que não sabiam que iam para o campo de batalha, né? Soldados ucranianos também, às vezes, da mesma forma, você acaba de Isso dizer... também é discutível. Que eles não sabiam, não. O Putin está preparando suas forças armadas já faz alguns anos. Então, esses soldados russos sabem o que estão fazendo. Isso é pacífico. Eles sabem que iam fazer isso. Né? Os soldados, eles não estão enganados. Eles estão invadindo a Rússia, a ordem vem de cima, é evidente. Né? Estão invadindo a Ucrânia, né? E como invadiram a Chechênia e transformaram a Chechênia numa província russa, tentaram fazer com a Geórgia, não foi possível, né? E agora, lá, nesse lugar chamado Donbás, vivem só russos, não vivem ucranianos. E é isso a invasão. Ulisses, me conte uma coisa. Nesses últimos dias, nessas últimas semanas, quase mês, me conte e nos dê orgulho. Quais as emissoras, tanto que você deu entrevista? Já dei 3 vezes para a principal televisão da Polônia, a Telewizja Polska. Já dei 2 vezes para a SIC, a maior rede de televisão privada de Portugal. Nesta noite, a partir das 23 horas, estarei mais uma vez falando para a SIC, diretamente aqui, nesse mesmo lugar, com esses livros. Eu também vi você na CBN. Então, na CBN foi uma para a CBN São Paulo, em rede nacional, e uma para a CBN Curitiba, em rede estadual. Dei também para o jornal, um canal de televisão que atua na Flórida e Massachusetts, Boston e Miami, para o JS News, uma vez. E para a Globo News foram 2 vezes, e agora, essa noite, será a 3ª para a SIC de Portugal. Além de vários blogs e sites de jornalistas, como o teu, aí pelo Brasil todo. Ulisses, então, já não sei quantas entrevistas não tenha dúvida, eu vou te que eu dei até agora. Você nos orgulha muito, viu? E não tenha dúvida. Talvez não seja valorizado tal qual merecesse,
Mas você Eu nos sou orgulha bastante muito. valorizado. A imprensa, as televisões estrangeiras me procurando aqui em Curitiba para falar Não, de não, não, você não Curitiba. entendeu. Na casa. Porque o filho na Não, casa aí não é o tão pessoal valorizado. o pessoal da Cidade Nova gosta muito de mim e eu gosto muito deles. Eu só não Não, mas gosto eu tô do reclamando nome do por você. município Você não só. entendeu? Eu estou reclamando por você. Eu estou É. reclamando por você, porque eu acho que você poderia ser muito mais utilizado, estou dizendo, os seus conhecimentos, a sua cultura, a sua formação. É nesse sentido que eu quero dizer, tá bom? Jamais Ó, mas menosprezando, e sim dizendo que orgulho você é para todos nós. olha, todos os livros que eu publiquei até hoje, eu fiz questão de ir a Telêmaco Borba, né, a Cidade Nova, para o lançamento desses livros. O Com último certeza. foi Sepultados em Harmonia, na Escola Senai, onde eu me formei técnico em eletricidade, Nesse né, a momento, eu estou nível de... colocando uma foto aqui de você no teu lançamento, tá? Tá, ok. E, Ulisses, então, fui homenageado aí por diferentes prefeitos, com né, certeza, com já certeza. recebi certificados, então eu não tenho nada a reclamar da minha terra, e aonde eu vou, eu faço questão de dizer que eu sou da Vila Operária, em Harmonia, Monte Alegre, que em 64, infelizmente, recebeu um nome que ninguém gosta, né? E que todo mundo faz piada, porque é a única cidade do Brasil, não é, que tem apelido. Texas Borba, Telemanco. Ninguém faz piada com Curitiba, com Londrina, com Tibagi, com Ponta Grossa. Mesmo com Ulisses, eu Ponta tenho uma Grossa. notícia para você que me surpreendeu nesta festa da cidade. Eu tenho que parabenizar meu querido Dr. Márcio. Eu tive um problema lá, tá? Fui agredido lá pela secretária, não secretária do governo, a secretária do prefeito, que quis tirar eu lá de uma gravação. Foi feio, acho que você viu a matéria. Mas Dr. Márcio tem um carinho, tem o meu carinho para a vida toda. Aí, eu tenho que parabenizar a Priscila e a Vilma, que tiveram um cuidado. Todos os artistas desta vez chamaram a cidade de Telêmaco Borba impecavelmente. Se tinha uma coisa que eu ficava horrendo, era de ver os caras levando dinheiro do nosso município com shows e falando o nome errado. Mesmo que a gente não concorde com Telêmaco, queira Monte Alegre, mas no Telêmaco saía tudo isso que você falou. Então, parabéns, Priscila, parabéns, Vilma, pelo cuidado que tiveram. E dessa vez, ao menos, além, Ulisses, vamos fazer justiça, além de uma super festa da cidade, tá? Temos que ser justos. Também acertaram o nome da cidade. Ulisses, eu arrisco, pela primeira vez, sem nenhum erro, ao falarem o nome da cidade. Ulisses, você está aí com o lançamento para fazer, nos conte. Então, essa minha preocupação de sempre buscar a verdade, como foi o caso do Cemitério de Harmonia, como foi o caso da Polônia, agora da Ucrânia. Em todas as entrevistas eu tenho repetido o que disse hoje aqui para você. Eu fui também contestar o descobrimento do Brasil. O descobrimento do Brasil em 22 de abril de 1500 não foi descobrimento, foi oficialização de uma descoberta muito anterior. Sério? Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, há 150 anos, Portugal já explorava o nosso pau-brasil. Quem descobriu realmente o Brasil, em 1342, e há provas disso na Biblioteca do Vaticano, inclusive com um mapa, na Torre de Belém, em Portugal, onde guardam todos os arquivos portugueses, da descoberta por Sancho Brandão, um capitão português que descobriu. Esse meu livro chama-se O Brasil de 1342, descoberto por Sancho Brandão. Tem 330 páginas e nas próximas semanas eu devo fazer o lançamento via publicação da Amazon.com,
que é a forma hoje mais comum de se fazer a publicação, e da mesma forma como eu fiz lá na Biblioteca do Senai com Sepultados em Harmonia, Porque eu você voltarei fez parte aí... da primeira turma do técnico celulose ou mecânica, né? Eu fiz técnico em eletricidade, os 4 Eletricidade, primeiros isso. cursos formados aí em Telêmaco Borba, Aham. na Cidade Nova, foi a minha turma. Eu fui E orador. aí, há esta grande significância do porquê você vai lançar na paroquial, por quê? Porque eu também sou da primeira turma formada no primário Parabéns. pela Escola Paroquial Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, dirigida pela irmã Catarina, com o apoio do padre Eugênio e as freiras Célia, Domingues e tantas outras professoras que eu tive ali, como Neuza Chivieski, Heloísa... A irmã Rosa já estava na cidade nessa época? Não, ainda não estava. Você sabe que anjo que ela é Estamos para Moisés? falando dos Não, anos, naquela final época, eu dos sei. anos 60. Eu sei, mas você sabe, né, que hoje nós temos um anjo, né, chamado Irmã Rosa, né, dentre tantos, né? Então, eu sou daquela primeira turma e espero que eu seja agraciado com a aceitação do meu pedido para fazer este lançamento na escola paroquial. Certamente, sem problema. E, rapaz, vou falar com muito carinho, lá nas origens, lá você estudando, a gente acaba sendo primo. Falar com carinho de primo. Você não chama eu para cobrir, não, esse evento, estou com isso na orelha, tá? Uma alegria, viu? Não, Tá já bom? está convidado, já está convidado. Eu vou Meus colocar aqui parentes abaixo. em Castro são casados com Yaroshinsky. Olha lá que legal. Embaixo aí na parte escrita da matéria, no Leia também, teremos tudo sobre o lançamento que foi feito aqui em Telêmaco Borba, com maior alegria, tá? O Ulisses falou algo para mim quando ele fala do descobrimento em 1500 do Brasil, que 42. 42. Conversávamos esses dias em off. O Ulisses falava assim, o Berec, o jornalista, ele não pode se conformar com a verdade que ele é vendida. Ulisses, nota 1000 para você. Porque senão nós perderíamos a essência do jornalismo. Senão nós perderíamos. Se for para o jornalista pegar verdades embaladas e vender para o seu público, o que o jornalista está dando de contribuição, né? Então, nota 1000 para você. Eu lembro muito que eu tenho uma linha editorial no site Oberecando, falo sempre, porque eu capto, Ulisses, muita coisa nas assessorias de imprensa, tá? Então, quando a prefeitura faz tal notícia, se de repente, meus queridos, não for real a notícia, o Oberecando reproduziu, colocou ali a fonte. Mas, estou falando tudo isso, Ulisses, por alguma notícia que de repente eu der e não for verdade, e for contestado, não, está ali a assessoria de imprensa, a responsabilidade da notícia. Por quê? Quando nós, em off, você comentou isso, Ulisses, parabéns, corretíssimo, que bom que temos jornalistas corajosos como você, viu? Eu, como você sabe também, e muita gente aí sabe, eu sou ator, um dos mais antigos profissionalizados do estado do Paraná. Minha Com certeza. DRT, né, meu registro na Delegacia Regional do Trabalho é de número 57. Olha. Então, eu aprendi com um grande diretor de teatro, que já faleceu, infelizmente, que foi um grande jornalista, assessor de imprensa da FIEP, responsável pela revista da FIEP, de nome Eide Franciosi. Ele disse assim para mim, numa das tantas coletivas de imprensa com artistas e políticos e pessoas da sociedade, onde nós nos encontrávamos, eu não via ele anotando nada, eu não via ele gravando nada, mas no dia seguinte, na semana seguinte, o texto dele era primoroso, coisa que nenhum daqueles que passaram toda aquela entrevista perguntando não escreveram. E eu, então, fui querer saber dele como é que era possível aquilo. Ele disse, você não é ator? Você não decora textos para encenar no teatro? Então, vai lá e decora o que as pessoas falam nessas entrevistas, esses entrevistados. Observe mais o rosto deles, os olhos deles,
o corpo deles do que o que sai pela boca, porque nem sempre o que sai pela boca é verdade. Então, eu passei a escrever sempre respondendo a mim mesmo, enquanto ouvia alguém falar: como você está me ouvindo? Qual o interesse dele em me dizer isso? O que é que está por detrás disso que ele está me falando? E aí surgem as perguntas e a gente consegue, de alguma forma, beirar a verdade. Porque se aceitar tudo que sai da boca dos entrevistados, nós estamos compartilhando, muitas vezes, mentiras. Obrigado pelo carinho. Obrigado por entender a minha contestação, a questão que eu sou um torcedor assim, voraz pela paz, igual você é. Mas eu estou, particularmente, eu não estou torcendo que se matem russos para que Kiev ganhe, para que a Ucrânia ganhe a guerra. Mas eu estou o Oberek, hoje é um dia decisivo. Não o jornalista. Eu estou com um dó enorme dos ucranianos e orando a Deus que vidas russas e vidas ucranianas sejam cessadas e sejam poupadas, perdão, que essa guerra acabe logo. Guerra não é bom para ninguém, né? Hoje nós estamos vivendo um dia muito importante e muito decisivo. O presidente dos Estados Unidos está na Polônia. Ele volta, os Estados Unidos volta como presidente à Polônia depois de muitos anos. O último que esteve lá foi George Bush Jr., que acabou com o Iraque. E no seu discurso no Castelo Real de Cracóvia, essa é a minha mensagem final, George Bush disse: estou aqui para saudar o herói de dois mundos, o homem que lutou pela independência da Polônia e pela República da Polônia, o general Tadeusz Kościuszko, um polaco, que junto com outro general polaco, de nome Kazimierz Puławski, lutaram na guerra pela independência dos Estados Unidos contra a coroa britânica. Tadeusz Kościuszko é nome de ponte, de monumento, de cidade, de estrada, de condomínios no estado de Nova York e muitos outros estados americanos. Tadeusz Kościuszko, um polaco, herói de dois mundos. Vamos ver o que sauda hoje Joe Biden na Polônia. Que legal. Ulisses, eu não poderia terminar essa entrevista. Primeiro, muito obrigado pelo oásis de conhecimento que você aí nos brindou, tá? Vou pedir uma autorização tua. Escreverei pouco nesta matéria, escreverei muito pouco. Colocarei o teu currículo muito, muito recheado, muito interessante, né? Super capacitado o currículo. Escreverei pouco em relação ao que aqui a gente falou, para que as pessoas, para que os nossos acompanhantes do site americano e também das suas páginas possam assistir a nossa conversa. Mas eu não vou terminar sem 3 ponderações tuas. 3, tá? 3. Uma saudação aos 58 anos de Telêmaco, um alô para o nosso Dadinho, e eu, se você sentir no coração, de fazer aí uma menção aos 8 anos do site americano, dia 1º de abril. Só lembrando que nós estamos gravando essa entrevista hoje, não é? Dia 24, quinta-feira, e essa entrevista vai no ar amanhã, sexta-feira, dia 25. Fique à vontade e obrigado. Eu morrerei defendendo o nome de Monte Alegre, do Paraná, para o município criado em 1964, por justiça. Desde 1729, esse lugar se chama Monte Alegre. E por razões políticas, naquele início dos anos 60, deram o nome para o ex-prefeito de Tibagi e avô do então presidente da Assembleia Legislativa do Paraná e tio-avô de um deputado estadual, no caso, Túlio Vargas. Nós, de Cidade Nova, criada em 1952 por Horácio Clabin, continuamos querendo que Cidade Nova
tem o nome de município de Monte Alegre. Quanto ao Carlos Eduardo Lagos Bona, ele disse na sua entrevista que o pai era austríaco, eu duvido muito. O pai dele também era polaco, já que foi para Castro. Ô, Dadinho, não sei de nada, ó. Aí você se vira aí. Porque o avô dele pode ter entrado com passaporte austríaco em função daquela invasão de 123 anos. Você já marca o uísque lá em Curitiba ou aqui no Monte Alegre, se virem. Então, e aí o Carlos Eduardo, grande amigo, gosta muito trago ele no meu coração, porque a minha vida de pesquisador, de historiador, de jornalista, de radialista, deve muito a ele. Com 14 anos, houve um anúncio na Rádio Sociedade de Monte Alegre para um concurso de locutor, para um exame de locutor. E eu, que até 3 anos antes não sabia ler, porque era muito nervoso, né? Passava os dias, tardes todas, lendo em voz alta para aprender a ler. Fui lá concorrer com 19 adultos no estúdio da Rádio Sociedade Monte Alegre, lá no Alto das Oliveiras, e Dadinho e Cláudio José aprovaram o meu nome para locutor da Rádio Sociedade Monte Alegre. Olha que bonito. Quando a Rádio Capital do Papel estreou ali no antigo edifício da Vale Territorial do Tibagi, né? Aquela gente, casa bonita. Só para vocês verem, tá bom? É o Verona, tá, gente? É o Verona. Destruíram. A culpa não é do Verona, não. A culpa é o mais antigo que deveria ter preservado aquele prédio, que aquele prédio faz parte de Telêmaco Borba. Crime! Da Cidade Nova de Monte Alegre. Crime! Então, eu fui o primeiro locutor às 6 horas da manhã, junto com o técnico e discotecário Irineu Parneschi, a inaugurar os estúdios da Rádio Sociedade Monte Alegre, na Vale Territorial do Tibagi. Então, o Dadinho é responsável por eu ter sido funcionário da Rádio Exterior de Espanha, em Madrid, de ser chefe da seção brasileira da Rádio Nederland Internacional, na Holanda, tudo porque Dadinho e Cláudio José arriscaram botar um rapazinho de 14 anos naquele microfone consagrado por Joaquim Batezatti, Orlando Galvão e tantos outros. Você nos orgulha. Você nos orgulha. E agora, a última proposição tua é dizer que Edivaldo, acertei o nome? Acertou. Desculpa não ser narcisista, pedi para você falar de mim mesmo, tá? Edivaldo Oberek, a pronúncia é Oberek, de uma região da Polônia. Oberek é uma dança tradicional da Polônia, quando vem muito aqui na Casa bonita. Cultura, a gente se sente o tal, tá? Então, ele se transformou nesse jornalista combativo que Cidade Nova sempre necessitou. Ele está em cima dos fatos, ele dá tudo de si, procura se especializar, procura entender o seu povo, procura dar a verdade àqueles que o acompanham. Parabéns aos 8 anos do Oberecando. Obrigado, querido. Obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado. Sabe que eu tenho um problema sério com a fundação do Oberecando, dia 1º de abril, e quando eu falo, as pessoas falam assim para mim, tu tá brincando, tá mentindo? Não, é 1º de abril. Mentira. Ulisses, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, que Deus te ajude. Continue esta pessoa que nos dá tanto orgulho. E fique tranquilo, viu? Credencial você tem de sobra. Quando eu falo que você, a questão de você aqui em Telêmaco, eu não estou fazendo igual um jornalista, um fotógrafo fazia comigo lá de Apucarana, fazia comigo em Jandaia. Sabe o que ele fazia comigo? Ele chegava em mim todos os dias perto das pessoas. Olha, você é muito bom, você é um querido, você é não sei o quê. E uma vez eu cheguei para ele e falei, viu, o problema é que eu percebi o teu excesso de elogio, você não percebeu, está
me deixando para baixo. Então, Ulisses, quando eu falo de você, quando eu falo da valorização tua aqui em Telêmaco Borba, eu estou falando para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, para as pessoas na idade de 40 anos, que vão ter que carregar a história da cidade para seus netos. Ulisses Jaruzelski, as nossas escolas em Telêmaco Borba, os nossos centros de formações, não é? Tenham as obras desse homem, que este homem sabe demais da origem dos seus pais, dos seus avós, coisas que vocês não imaginam. Ulisses, sepultados em harmonia. Me emocionou, amigo. Me emocionou quando eu vi o nome dos dois irmãos meus lá. Obrigado por esse presente que você deu também à minha família. Então, não é bajular, é só lembrar as novas gerações. Deem o prestígio merecido a este querido jornalista, a este querido produtor, a este querido autor, que mundo afora brilha. Você sempre vai brilhar na cidade em que você defende. Ulisses, muito obrigado, fique com Deus. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos que estiverem assistindo neste momento. Fique com Deus. Tchau, tchau.